sexta-feira. Vamos dar continuidade aí, 2 horários hoje, vamos trabalhar bastante. Nós vamos hoje falar sobre radiciação e números reais, apostila da página 11 a 14. Vamos recordar que a radiciação e a potenciação são operações inversas. Então, a potenciação é inversa à radiciação. Radiciação inversa à potenciação. 8 elevado ao quadrado é igual a 64. 8 é base, 2 é expoente, 64 é a potência. Isso pode ser transformado em raiz quadrada. Esse 2, ele vira índice, só que ele não aparece na raiz quadrada. O resultado é o nosso radicando. Então, raiz quadrada de 64 igual a 8. Vamos rever algumas potências onde o expoente é um número racional, ou seja, uma fração. Olha, pessoal, presta atenção agora. A gente tem aqui, ó, 4 elevado a 1 meio. Numerador 1, denominador 2. Quando eu transformar isso em raiz, o 2 passa a ser o índice, o 4 é o radicando e 1 é o expoente. Então, raiz quadrada de 4 a primeira é o mesmo que raiz quadrada de 4, que é igual a 2. Num outro exemplo, eu tenho 8 elevado a 2 terços. Então, ó, 2 numerador, 3 denominador. O denominador passa a ser o índice da raiz, o 8 é o radicando e 2 é expoente. Então, eu tenho raiz cúbica de 8 ao quadrado. Raiz cúbica de 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. Raiz cúbica de 64 é igual a 4. Olha, essas potências, elas podem ser calculadas também de uma outra maneira. Qual vai ser a outra maneira? Eu vou pegar esse 4 e vou fatorar. Olha, 4 fatorado vai ser o quê? 2 elevado ao quadrado. Bom, 2 elevado ao quadrado elevado a 1 sobre 2. 1 sobre 2. 1 sobre 2, mantive ele aqui, fatorei o 4 para 2 vezes 2. O que eu posso fazer aqui? Eu posso pensar o seguinte, eu posso pensar que esse 2, aqui eu vou ter 2 elevado a 2 sobre 1, vezes elevado a 1 meio. Então, se nós sabemos que na potência de potência a gente pode multiplicar os expoentes, isso ficaria 2 elevado a 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. 2 sobre 2, 2 elevado à primeira, que é igual a 2. Ó, nota, resultado 2. Nesse daqui, resultado 2. O resultado é o mesmo, correto? Agora, eu tenho 8 elevado a 2 terços. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser fatorar o 8. O que é o 8 fatorado? 2 a terceira elevado a 2 terços. Então, 2 elevado a 3 sobre 1, que 3 aqui é o mesmo que 3 sobre 1, elevado a 2 terços. Se eu usar a potência de potência, então vai ficar 2 elevado a 3 vezes 2, 6. Uma vez, aliás, aqui, ó, 2 terços. Então, nós vamos ter aqui 3 vezes 2, 6. Né? E 1 vezes 3, 3. 2 elevado a 6 sobre 3, pense um pouquinho. Essa fração pode ser simplificada. Na verdade, 6 sobre 3 corresponde ao 2. Ou 6 dividido por 3, o que nós vamos ter aqui? 2. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Nota, aqui eu tenho resultado 4 e aqui eu também tenho resultado 4. Vamos agora dar uma revisada aí nas propriedades dos radicais. Olha,
Apostila, página 14 à página 16. Os radicais aritméticos apresentam propriedades importantes, não só para o estudo dos radicais, como também para estudos futuros de outros temas da matemática. Primeira propriedade: se eu tenho a raiz enésima de A elevado a N, isso corresponde a A. Olha, para a gente organizar isso aí de uma forma bem tranquila, seria pensar o quê? Se eu tiver a raiz cúbica de 5 elevado ao cubo, olha, eu posso simplificar esse índice com esse expoente e eu vou ter o valor 5. Correto? Agora, pessoal, vamos lá. Na segunda propriedade, diz que a raiz enésima de A vezes B é igual a raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Ou seja, colocando isso de uma forma bem simples, se eu tiver o raiz quinta, por exemplo, de 6 vezes 3, vai ser a mesma coisa que raiz quinta de 6 vezes raiz quinta de 3. Então, se eu tiver um radical de um produto, eu posso transformar em um produto de radicais e vice-versa, ok? Não tem problema aí se eu fizer ao contrário. Agora, nossa terceira propriedade. Na nossa terceira propriedade, a gente tem o seguinte, ó, raiz enésima de A sobre B é igual a raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B. O quociente de radicais de mesmo índice é igual ao quociente de radicandos. Olha, vamos pensar, se eu tiver a raiz sexta de 2/5, vamos pensar essa, raiz sexta de 2/5. Isso é a mesma coisa que raiz sexta de 2 dividido por raiz sexta de 5. Tanto faz, tá? Agora, a gente tem aqui o seguinte. A gente lembrar aqui, quando a gente multiplica o índice e o expoente do radicando por o mesmo valor, ou se eu dividir ou multiplicar, eu não vou mudar o valor desse radical. Então, vamos pensar um pouquinho. Olha, se eu tiver assim, ó, raiz quadrada de 3 elevado à quinta potência. Olha, se eu multiplicar esse valor por 3 e esse valor por 3, eu vou ter o mesmo valor, né? O mesmo valor da expressão é o mesmo, só que essa vai ficar um pouquinho mais complexa, porque, ó, 2 vezes 3, eu teria raiz sexta, e 5 vezes 3, 3 elevado à 15ª. Isso vale também quando eu fizer uma divisão. Então, eu posso multiplicar ou dividir. A raiz não sofre alteração se multiplicarmos ou dividirmos o índice do radical e o expoente do radicando por um mesmo número. Eu poderia ter também, por exemplo, raiz oitava de 2 elevado à quarta. Olha, 8 e 4 tem como divisor comum o número 4. Então, eu posso simplificar. Eu teria 8 dividido por 4 vai dar 2 e 4 dividido por 4 dá 1. Então, raiz oitava de 2 à quarta é a mesma coisa que raiz quadrada de 2. Bom, agora nós vamos falar em simplificação de radicais. Está na página 17. Para simplificar radicais, podemos usar as propriedades vistas anteriormente e a decomposição em fatores primos. Em alguns casos, desnecessário decompor, como aqui, por exemplo, o 10. O que eu poderia fazer? Pensar o que eu tenho aqui de índice. Eu tenho índice 2. Qual é meu expoente? 3. Então, dá para eu transformar isso em raiz quadrada de 10 elevado ao quadrado vezes raiz quadrada de 10. Ó, bases iguais, conserva a base, 2 mais 1, 3. Então, se aqui já é índice 2, eu posso simplificar
isso vai dar 10 raiz quadrada de 10. Correto? Bom, vamos lá, pessoal. Raiz cúbica de 2 elevado à sétima. No raiz cúbica de 2 elevado à sétima, eu tenho índice 3, expoente 7. Esse expoente 7 poderia se tornar para mim assim, olha. 7 eu posso fazer 3 mais 3 mais 1. 3 mais 3, 6 mais 1, 7. Então, eu posso transformar isso em raiz cúbica de 2 à terceira vezes raiz cúbica de 2 à terceira. 3 mais 3 vezes raiz cúbica de 2. Seria 2 à primeira. Não precisa aparecer aí o número 1, correto? Bom, o que a gente pode organizar então agora? 3 de expoente, 3 de índice. Posso simplificar. 3 e 3. Bom, então ficou 2 vezes 2 vezes raiz cúbica de 2. Isso fica para mim 2 vezes 2, 4. 4 raiz cúbica de 2. Correto, pessoal? Vamos lá agora para mais um exemplo. Eu tenho o radical de um produto, o nosso índice é 2, aqui eu tenho expoente 3 e aqui eu tenho expoente 4. Então, organizando isso, eu posso ter raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 2 vezes 2 mais 1, 3, vezes 5 raiz quadrada de 2 vezes 5 raiz quadrada de 2. 2 mais 2, 4. Agora, eu posso extrair, tirar daqui de dentro aqueles que têm expoente igual ao índice. Então, eu posso simplificar, desce 2. Posso simplificar, desce o 5. Posso simplificar, desce o 5. E aqui eu não posso, porque esse meu expoente é 1, menor do que o índice, que é 2. Então, o que eu posso fazer agora? 2 vezes 2, aliás, 2 vezes 5, 10. 10 vezes 5 vai dar quanto? Vai dar 50. E vou manter raiz quadrada de 2. Olha, prestem atenção. Raiz quadrada de 10 à terceira é o mesmo que 10 raiz quadrada de 10, forma mais simples. Raiz cúbica de 2 à sétima é a mesma coisa que 4 raiz cúbica de 2. E raiz quadrada de 2 ao cubo vezes 5 à quarta, simplificando, ó, deu 50 raiz quadrada de 2. Olha, turma, esses casos não houve necessidade de fazermos a fatoração, mas tem alguns casos em que nós vamos ter que usar a fatoração. Nesse primeiro caso aqui, por exemplo, raiz quadrada de 75. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer é pegar o 75 e fatorar. Então, vamos ver. 75 é ímpar, vou começar por 3. 75 divide por 3, vai dar 25, que divide por 5, vai dar 5, que divide por 5, vai dar 1. Então, 75, eu posso transformar isso em raiz quadrada de 3, e aqui eu vou ter raiz quadrada de 5 ao quadrado. Então, vamos organizar. 75 é o mesmo que raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 5 ao quadrado. Olha, aqui dá para eu simplificar, porque eu tenho o expoente igual ao índice. Se o expoente igual ao índice, eu posso extrair, então vou ficar com 5 raiz quadrada de 3. Ó, observa que eu tenho simplificado e aqui eu tenho um radical um pouquinho mais complexo, correto? Vamos lá, outro caso de fatoração. Raiz cúbica de 162. Então, nós vamos fatorar agora o número 162. 162. 162 é par, vamos começar dividindo por 2. 162 dividido por 2 vai dar 81.
81 divide por 3 vai dar 27, que divide por 3 vai dar 9, divide por 3 dá 3, por 3 vai dar 1. Vamos organizar agora. Que índice eu tenho? Eu tenho o índice 3, então eu vou agrupar de 3 em 3. O 2 só aparece uma vez, já vou manter aqui raiz quadrada de 2. Dá para eu agrupar aqui e organizar isso como raiz cúbica de 2, raiz cúbica de 3 elevado à terceira. E aqui, raiz cúbica de 3. Então, organizando isso, o que nós temos agora? Nós podemos organizar da seguinte maneira. Vamos lá. Ó, raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 3 elevado à terceira vezes raiz cúbica de 3. Olha, 3 índice, 3 expoente, posso simplificar. Então, o que vai acontecer aqui para nós? Então, eu vou ficar com raiz cúbica de 2 vezes 3 vezes raiz cúbica de 3. Lembrando que eu posso deixar isso fator externo e jogar aqui raiz cúbica de 2 vezes 3. Resultado, 3 raiz cúbica de 6. Olha como simplificou, certo? Olha, bem mais simples essa forma do que essa forma anterior, correto? Então, simplificação de radicais na página 17, exercício 3. Continuando esta aula, nós vamos falar sobre adição algébrica de radicais. Olha, 7 raiz quadrada de 2, menos 5 raiz quadrada de 2, menos 3 raiz quadrada de 2, mais 2 raiz quadrada de 2. Observem que nós temos todos os termos semelhantes. Todos são raiz quadrada de 2. E os fatores externos é 7. Os fatores externos são 7, menos 5, menos 3 e 2. O que eu posso fazer? 7 menos 5 menos 3 mais 2 raiz quadrada de 2. Então, eu vou fazer uma adição algébrica aqui. O que vai acontecer? 7 mais 2 é 9, mais 9 menos 8 vai ser 1. Então, o resultado aqui, eu teria o quê? De resultado? 1 raiz quadrada de 2, ou somente raiz quadrada de 2. Correto? Aqui nós temos 6 raiz quadrada de 5, menos 2 raiz quadrada de 7, menos 5 raiz quadrada de 5 e mais 3 raiz quadrada de 7. Olha, raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 5 são semelhantes. Então, eu posso fazer 6 menos 5, vai dar 1. Então, eu vou ter raiz quadrada de 5, ou 1 raiz quadrada de 5. Menos 2 raiz quadrada de 7, ó, e mais 3 raiz quadrada de 7. Menos 2 mais 3, mais 1, seria mais 1 raiz quadrada de 7. E isso vocês já sabem, eu posso representar apenas raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 7. Agora, pessoal, nós iremos fazer aqui raiz quadrada de 50 mais raiz quadrada de 18. Nesse caso, turma, eu vou precisar de usar a fatoração. Eu tenho que pegar o 50 e fatorar. Vamos ver como vai ficar o 50 fatorado. Então, eu tenho 50, vamos dividir por 2, vai dar 25. 25 dividido por 3 não dá, vai ser 25 dividido por 5, dá 5 por 5, vai dar 1. Então, o 50 é a mesma coisa que raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 5 ao quadrado. O que eu posso fazer aqui? 2 aqui
2 aqui, eu posso simplificar. Isso é o mesmo que 5 raiz quadrada de 2. Vou pegar o 18 e vou fazer a decomposição. O que vai acontecer aqui na decomposição do 18? 18 divide por 2, vai dar 9, divide por 3, vai dar 3, divide por 3, vai dar 1. Então, o que nós temos aqui? Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Olha, posso simplificar. Isso fica para nós 3 raiz quadrada de 2. Bom, vou trocar os 50 por 5 raiz quadrada de 2. 5 raiz quadrada de 2. Mas eu vou trocar o 18 por 3 raiz quadrada de 2. 3 raiz quadrada de 2. Somando os fatores externos, 5 mais 3, eu vou ter 8 raiz quadrada de 2. Então, esse é o nosso resultado. Olha, o que ocorre aqui? Quando eu olho os radicandos, eu vejo que eu não tenho radicando semelhante. Se eu não tenho radicando semelhante, eu tenho que tentar encontrar radicandos semelhantes. Vamos para um último exemplo aqui. Raiz quadrada de 200, raiz quadrada de 500, raiz quadrada de 8 e raiz quadrada de 45. Mesmo processo. Vamos fatorar o 200. 200, fatorando 200, o que eu posso fazer? Começo dividindo por 2. 200 dividido por 2 vai dar 100. 100 divide por 2 é 50. 50 por 2 é 25. 25 por 5 vai dar 5. Por 5 vai dar 1. Então, eu já posso organizar aqui como raiz quadrada de 2 ao quadrado, raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 5 ao quadrado. Então, vamos organizar aqui. 200. Raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes a raiz quadrada de 2, vezes a raiz quadrada de 5 ao quadrado. Posso simplificar? Posso simplificar. Então, 200 será para nós o quê? 2 vezes 5, 10 raiz quadrada de 2. O 500. Vamos organizar a decomposição do 500. 500 por 2 vai dar 250. 250 dividido por 2 vai dar 125. 125 não é por 2, não é por 3, por 5 é 25. Divide por 5, 5, 5, 1. Bom, e aí, turma? Aí nós vamos organizar isso na forma de raiz, de radical. O que nós podemos fazer? Raiz quadrada de 2 ao quadrado, raiz quadrada de 5 ao quadrado, raiz quadrada de 5. Então, mais o que vai acontecer aqui? Raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes raiz quadrada de 5 ao quadrado, vezes a raiz quadrada de 5. Isso dá para simplificar, isso dá para simplificar. 2 vezes 5, 10 raiz quadrada de 5. Vamos organizar a fatoração do 8. 8 divide por 2 vai dar 4. Divide por 2 dá 2. Divide por 2 dá 1. Então, o 8 será mais, raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes a raiz quadrada de 2. Simplificando, mais 2 raiz quadrada de 2. Certo? Falta para nós agora o quê? Falta a fatoração do número 45. Então, vamos lá. 45. 45 não é par, vamos começar por 3. 45 por 3 vai dar 15. 15 divide por 3 dá 5. 5 divide por 5 vai dar 1. Então, aqui nós vamos ter menos raiz quadrada de 3 ao quadrado, vezes a raiz quadrada de 5. Simplifica, então, menos 3 raiz quadrada de 5.
Agora, o próximo passo é pensar quais são os radicais semelhantes. Olha, 10 raiz quadrada de 2 mais 2 raiz quadrada de 2. 10 raiz quadrada de 2 com mais 2 raiz quadrada de 2, eu somo os fatores externos. Então, vai dar 12 raiz quadrada de 2. E eu tenho agora mais 10 raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 5. Também são semelhantes entre si. Então, mais 10 menos 3 vai ser mais 7 raiz quadrada de 5. Bom, aí na apostila de vocês tem vários exercícios já resolvidos para que vocês possam estar fazendo uma revisão. O ideal é que a gente possa estar aí revendo a maioria deles. Agora nós vamos finalizar com a racionalização de denominadores. Para racionalizar denominadores, eu vou lembrar de uma propriedade de equivalência de frações, que diz que quando eu multiplico, se eu multiplicar ou se eu dividir o numerador e o denominador de uma fração por o mesmo número, eu vou obter uma outra fração equivalente. Então, aqui eu tenho uma expressão, 1 sobre raiz quadrada de 7. E observo que o raiz quadrada de 7 aqui, ele é um número irracional. Eu quero transformar esta fração e aqui no denominador eu não quero mais ter um número irracional, eu quero ter um número racional. O que eu vou fazer então? Eu vou pegar 1 raiz quadrada de 7 e vou multiplicar por raiz quadrada de 7 e por raiz quadrada de 7. Quando eu fizer isso, eu vou ter 1 vezes raiz quadrada de 7, raiz quadrada de 7. Raiz quadrada de 7 vezes raiz quadrada de 7 é o mesmo que raiz quadrada de 7 ao quadrado. Índice 2, expoente 2, raiz quadrada de 7 sobre 7. Viu? O que aconteceu aqui? Era raiz quadrada de 7, um número irracional, passou para 7, que é um número racional. 12 sobre raiz quadrada de 3, mesma coisa. 12 sobre raiz quadrada de 3. Eu chamo esse raiz quadrada de 3 ou esse denominador aqui, posso também denominar ele de fator racionalizante. Então, eu vou multiplicar por raiz quadrada de 3 e vou multiplicar por raiz quadrada de 3. 12 raiz quadrada de 3, 12 raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 3 ao quadrado. Raiz quadrada de 3 ao quadrado, cancelamos. O que nós temos? 12 raiz quadrada de 3 sobre 3. Olha, ainda dá para simplificar, porque 12 e 3 tem um divisor comum. Então, 3 divide por 3 e 12 dividido por 3 vai dar 4. Essa expressão para nós será 4 raiz quadrada de 3. Certinho? Olha. Agora nós temos um radical no numerador e um radical no denominador. Nesse caso, o que nós vamos fazer? Mesmo processo. Eu vou usar essa expressão raiz quadrada de 3 sobre 5 e vou multiplicar sempre pelo denominador. Então, vezes raiz quadrada raiz quadrada de 5 sobre raiz quadrada de 5. Então, nós vamos ter aqui, ó, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 5, multiplicação, raiz quadrada de 15 sobre raiz quadrada de 5 ao quadrado. Índice 2 e expoente 2, cancela, resultado, raiz quadrada de 15 sobre 5, ok? Bom, finalizamos aqui essa nossa primeira revisão e vamos ao trabalho.